Com base em testemunhos de pilotos de aeronaves particulares e militares, em fotografias analisadas cientificamente, em declarações de aeronaves militares, especialmente da Bélgica e da União Soviética, parece que podemos dizer que os OVNIs existem, que são dirigidos por desconhecidos e que devem vir de algum lugar. Isso consta também de um documento oficial dos Estados Unidos, escrito pelo general Twining, já em 1947. Outros documentos do FBI, principalmente, indicam que os Estados Unidos, quase com certeza, têm a posse de discos que caíram, além dos corpos de seus ocupantes. Mas quem seriam esses pilotos alienígenas? Não existem declarações oficiais, é uma zona cinzenta. Talvez já tenham ocorrido contatos, mas mantém-se em segredo. Para tentar entender, reunimos o depoimento de pessoas que dizem que já se encontraram com eles, os alienígenas. São episódios desconcertantes e, naturalmente, em grande parte não comprováveis. Mas são milhares de testemunhos e muitos elementos coincidem. Julho de 1968, o Sr. Walter Heese tem uma pane no automóvel. Ele se lembra muito bem. Naquele instante em que se deslocou um banco de neblina, mais ou menos a 300 metros, estava um OVNI enorme. Senti de repente uma taquicardia, mas não de medo. E me dirigi para lá. Quando cheguei a mais ou menos 40, 50 metros à direita deste OVNI, tinha um robô enorme, com 3 pernas e 4 braços que faziam algum trabalho no exterior do OVNI. E uma coisa que não consegui entender, aquela luz intensa que não me cansava a vista, estava limitada a cerca de meio metro do lado exterior do OVNI. Quer dizer, era cortada como um bolo, quer dizer, do lado de cá era tudo escuro, do lado de lá tinha luz. Naquele momento, do centro do OVNI surge uma luz e aparece na metade desta luz, no centro, tinha uma luz violeta e sai um ser com um capacete de vidro. Era alto, mais ou menos 1,60 m. Tinha pupilas como de gato, assim, esmeralda. O branco era meio amarronzado. Muito oblíquos, e um nariz bem pequeno, como um gato, de cor suave, como um gato. A boca era fina e as orelhas bem pequenas, bem grudadas. A pele era ligeiramente cor de oliva, um verde claro, um oliva claro, claro. E quando mexia a cabeça assim, era como se fosse de borracha, não fazia rugas, nada. De repente correu na minha direção. Perguntei mentalmente, de onde vinham. E já ouvi a resposta. Entendi que vinha de outra galáxia, muito distante, porque, me explicou, o planeta deles tinha explodido e estavam procurando outro planeta. E o planeta de onde vinham era um planeta, me disse, que tinha 10 vezes o nosso planeta em tamanho, que tinha 2 sóis, um sol grande e um sol pequeno. E me disse que o OVNI onde estavam era um meio de transporte. E por que tão grande? Para eles poderem recolher materiais, plantas, mato, etc. Porque eles tinham intenção frequentemente. Eles pegavam planetas semelhantes ao nosso e queriam levar animais. E como em determinado tempo, ele me disse, tinham se interessado pela nossa galáxia, pelo que nós tínhamos implantado neste planeta. Perguntei se podiam dizer alguma coisa do nosso futuro. Então ele me disse, eu não posso dizer nada, mas ele disse, o seu planeta não está equilibrado. No futuro próximo vai acontecer um desastre no seu planeta. E o desastre, os movimentos, se disse, virão de uma fenda que existe no Atlântico, a qual vem sempre parte do magma. Ele também falou de Deus? Quando fiz essa pergunta, ele ficou estupefato, que eu tivesse feito uma pergunta tão cretina. E aí ele me olhou com muita gravidade, porque quando ele me olhava, eu me sentia despido por aquele indivíduo. E como dizer,
Senti uma felicidade interior que não se pode descrever. Então ele me respondeu: eu sou um Deus. Você é Deus. A árvore, a ave é Deus. A terra, o peixe é Deus. As pedras, as plantas, tudo o que encontra é Deus. Entendi que estava para ir embora. Aí senti desespero. Fiquei olhando intensamente e gritando, pensando, mas falava em voz alta também. Eu disse: não me deixa assim, me dá alguma coisa sua. Não me deixa assim, não me deixa sozinho, me dá alguma coisa sua. Ele me disse: tenha calma. Não podemos dar nada porque seria negativo para você. Mas imagine, eu me pus de joelhos. Eu fiquei de joelhos assim e chorava. E estava desesperado. Uma experiência muito profunda e comovente. Portanto, uma experiência positiva. Depois de tantos anos de distância, a emoção ainda vive em Rizzi. A conversação acontecia por telepatia. Depois do encontro, durante um ano, Rizzi sofreu distúrbios de pele e neurovegetativos. Perdeu os cabelos, como tantos outros testemunhos. São sintomas de provável exposição a radiações. Agora estamos no México. Esta é a vila de Tepoztlán, a 3 horas da capital. Aqui encontramos Carlos Dias, um personagem extraordinário. Há 15 anos, Carlos também teve um encontro que mudou a sua vida. Viu no céu diversas vezes objetos vermelhos enormes e entrou em contato com seus ocupantes. Os encontros aconteciam a toda hora. Estas luzes vermelhas já são vistas há séculos nas montanhas ao redor de Tepoztlán. Um pico tem o nome exatamente de Cerro de la Luz, Pico da Luz. Ainda hoje são muitos os habitantes que veem essa luz, mas Carlos diz que também teve contatos. Muitas vezes, o objeto desceu do céu. Dava para ver na altura do Pico da Luz. Depois, descia no campo de futebol. Ou em muitas ocasiões, e que é para mim algo muito especial, é uma coisa estranha. Eu estou aqui no campo e espero ter um encontro. Experimento uma sensação particular. Tenho um sentimento no coração. Como quando estou apaixonado. E aí, de repente, o objeto aparece. São objetos de luz. São objetos de luz, de uma luz que é emanada do centro, mas, estranhamente, totalmente contida dentro do objeto. Algo mantuviera essa luz encerrada no objeto. Me ha tocado ver metálicos também. Vi também objetos de metal, mas que se transformam em luz. É uma coisa que me deixa muito surpreso. Passam do estado sólido para a luz e vice-versa. É como se fosse uma neblina luminosa, perfeitamente limitada. Uma neblina luminosa, perfeitamente limitada. Com milhões e milhões de pontinhos luminosos de energia. É um espetáculo realmente maravilhoso. Carlos também entrou no OVNI. Entrar no objeto é uma coisa formidável. Aquilo que se vê lá dentro é só luz. É unicamente luz, luz amarilla. A coisa que para mim foi mais emocionante foi quando tentei tocar minha cabeça. Pensei, bueno, ¿qué sucede si sigo el viaje de mi mano?
Percebi que minha mão atravessava a minha cabeça. Eu tinha consciência que estava fazendo um movimento. Claro, quer dizer, meu corpo também tinha se transformado em luz. Se transforma também em la misma luz. He tenido la oportunidad de ver a estos seres. Pude ver os seres na forma que tinham adquirido para estar entre nós. São como nós. Eles interferiram na própria estrutura genética para conseguir isso. São como nós. Fazem isso porque querem nos entender, nos estudar. E le dije, oye, ¿de que lugar vienen ustedes del universo? Eu perguntei, de onde vem? Ele caminhava na minha frente. Caminhar, ele iba delante de mim e volteou. Ele parou, me deu um tapa nas costas e disse, Carlos, eu poderia dizer de que estrela, de que constelação nós viemos. Mas o que importa é que estamos aqui. Lo más importante es que aquí ya estamos. ¿Por qué vienen a la Tierra? Por que vêm à Terra? Acho que é pelo mesmo motivo que nós também viajamos, que é conhecer este universo maravilhoso. Acerca de lo que nos brinda este maravilloso universo. Eles me han comentado que el planeta Terra disseram que o planeta Terra é realmente um oásis, é único. Temos que prestar atenção, porque se sairmos daqui, não vamos saber para onde ir. Não sou um escolhido, um mensageiro, um iluminado. Eles me respeitaram totalmente. E eu também tive o máximo de respeito por tudo que me mostraram e disseram. Carlos disse que os visitantes se mostravam preocupados com o estado ecológico do planeta e com o perigo nuclear. Muitas espécies de vida estão morrendo todo ano. Eles se limitavam a chamar a atenção, mas não poderiam interferir diretamente. Respeitam nosso livre-arbítrio. Os vídeos e fotografias de Carlos foram analisados pelo professor Quezada, docente universitário de informática na Universidade Grupo Sol, na Cidade do México. Sobre o caso de Carlos Díaz, esta universidade tem 3 anos investigando-lo. Estamos estudando o caso de Carlos Díaz há 3 anos. Até agora não temos nenhum elemento para duvidar dele. Professores e alunos analisaram suas fotos e o vídeo. Ele não usou maquetes nem globos luminosos. E até o momento não hemos encontrado evidência de que haya hecho maquetas ou globos. Também encontramos vários outros testemunhos do fenômeno na aldeia de Tepoztlán. São pessoas de diversos níveis sociais, completamente estranhas ao fenômeno de OVNIs. Completamente de diferentes status sociais e muitas delas completamente alejadas de lo que es el fenómeno OVNI. Como universidade é tudo o que posso dizer no momento. Não há elementos de dúvida. Elementos para desacreditar. Estas são as fotografias de OVNIs, realizadas num cantão suíço por Edward Meyer, mais conhecido como Billy Meyer, um contatista conhecido no mundo todo. Estes objetos lembram outros já filmados na América do Sul e do Norte.
A aventura de Billy Meier começou em 1975, quando um impulso interior o levou às montanhas. Ali, avistou e fotografou os OVNIs. Mais tarde, entrou em contato com os seres que lhe disseram que vinham da Pleiade, a 500 anos-luz da Terra. Com nosso conhecimento, naturalmente, uma distância insuperável. Meier vive totalmente isolado há anos. Vamos ouvir seu porta-voz, o Dr. Mossbrugger. Como os pleiadianos conseguiram nos alcançar? Eles não usam espaço normal, mas se deslocam no chamado hiperespaço, que pode ser alcançado voando-se a velocidades X vezes superiores à da luz. Quando se atinge esta dimensão, toda nave com seus ocupantes se transforma em energia, além de uma dimensão espaço-temporal. Por esse motivo, eles podem se deslocar de um lugar ao outro num instante e se acham no lugar desejado em fração de segundos. A nave e tripulação se transformariam em energia. É o que nos disse Carlos Dias também. Os pleiadianos também se manifestaram preocupados com o estado da Terra e com o uso de armas atômicas que poderiam nos destruir e prejudicar todo o universo. Os pleiadianos são seres em tudo semelhantes a nós, como mostram essas fotografias tiradas por Billy Meier. Visitam a Terra há milhares de anos e têm bases aqui. Tentaram falar com os governos terrestres, mas sem sucesso. Billy Meier escreveu, por solicitação deles, a diversas embaixadas, algo que lhe causou grandes dificuldades. Os pleiadianos transmitiram a Billy Meier um conjunto de ensinamentos para desenvolver a consciência e a responsabilidade do homem, porque alegam nos respeitar profundamente. Os pleiadianos nos dão ensinamentos que refletem antigas verdades esotéricas. Para mim, são as verdadeiras e autênticas leis da criação. Nos dão diretrizes para uma conduta correta da vida. Billy Meier é um personagem bastante controverso. Após as primeiras experiências de contato em 75, começou a se criar a seu redor um grupo de pessoas interessadas no fenômeno, que também, em consequência dos muitos ataques e críticas sofridas, fecharam-se como em si mesmo e se isolaram. De acordo com alguns observadores, teriam se transformado numa seita, mas diga-se que não foi feita doutrina alguma, nem coibiram os membros. Houve acusações polêmicas sobre a autenticidade das fotografias e dos filmes de Meier. Materiais assim como este, sem dúvida, são fraudes. Para mim, não existe nenhuma falsificação. Seria estúpido mostrar primeiro fotografias autênticas, depois incluir algumas fotografias falsificadas. Para que fazer uma coisa dessas? Os pleiadianos nos disseram que uma parte das fotos e dos filmes de Meier foi falsificada intencionalmente por alguém para prejudicá-lo. Isto é verdade. É verdade. Parte do material de Billy Meier foi analisado no ano passado com as técnicas mais avançadas. E cumpre dizer que se mostrou autêntico. Wendell Stevens, um pesquisador norte-americano, examinou no local os ângulos das fotografias e dos filmes. As fotografias se prestavam muito bem a essa comprovação, tendo sido todas batidas durante o dia, com um panorama detalhado ao fundo. Quando estive no local onde Meier tirou as fotografias, logo me dei conta que ele não poderia ter usado uma maquete. Meier tem um só braço,
Usou uma câmera fotográfica que funcionava mal. A mira estava quebrada, em consequência de uma queda. Ele não conseguia acertar o foco. Naquela época, Meyer não entendia muito de fotografia. Sempre fotografou no infinito e com diafragma 11. Também foram estudadas as marcas feitas pelo OVNI com resultados semelhantes aos obtidos em outros lugares por institutos universitários. Houve ali uma intervenção extraordinária e inexplicável. Foram analisadas peças de metal entregues pelos pleiadianos a Meyer. Eram de uma liga desconhecida, provavelmente resultado de fusão a frio, técnica que o homem não conhece. As pesquisas sobre o ruído do OVNI também não revelaram fraude. Eram de origem eletromagnética, com frequências complicadíssimas. Ainda são imagens assombrosas. Vejam a ponta da árvore. Ela se mexe com a passagem do OVNI. E aqui se vê um Mirage do exército suíço que observa o OVNI. Um avistamento jamais confirmado oficialmente. As análises não revelaram elementos suspeitos. O Mirage tem seu volume e emana calor. Não é uma sobreposição fotográfica. O testemunho de Billy Meier, como dos outros, é desconcertante, mas há elementos comprováveis. Meier se submeteu até mesmo ao soro da verdade com resultados positivos. No norte da Itália, encontramos Giorgio Di Bitonto, que nos anos 70 manteve uma série de encontros com seres de nível moral altíssimo a bordo de um OVNI. Di Bitonto nos apresenta um tema muito importante. Além dos encontros com seres de outros planetas, mas pertencentes à nossa dimensão, haveria também encontros com seres de outra dimensão, ou seja, de outros planos de existência. Di Bitonto e sua companheira foram chamados por uma voz interior a esta clareira, onde assistiram muitas vezes à descida de uma forte luz branca. No campo, pousou uma nave em forma de charuto com alguns discos voadores. Como vamos ouvir neste caso também, o tema da luz é central. Esse disco, praticamente, no momento em que nos aproximamos, era uma luz maravilhosa. Nós entramos nesta luz e, logo que entramos nesta luz, tudo mudou em torno. Nós continuamos nós, não nos transformamos em outras pessoas, mas eu não sei como dizer. Havia uma noção de leveza, uma noção corporal que não era mais como aqui, com tantos inconvenientes. A possibilidade de ler o pensamento, a possibilidade... Isto eu sei que é difícil de explicar, de estar ao mesmo tempo em muitos lugares. E entrando, era um ambiente mesmo, um ambiente. Depois, esta luz nos levou para dentro de outra que era muito maior, que era a astronave. Di Bitonto, portanto, se vê durante a experiência num outro plano de realidade, no qual ele está totalmente consciente. Não é nenhum sonho, nenhuma alucinação. Era um mundo como este, tinha árvores, tinha um rio ali, também tinha um sol, tinha nuvens, mas nesta ordem de coisas. Ou seja, fundamentalmente, a realidade era aquela tridimensional, a beleza da vegetação, a beleza de um panorama, a beleza do céu. Mas nessa luz, nessa energia, nessa realidade, era... não sei como dizer, tinha uma expansão diversa. Fazia parte de você e você fazia parte dela, principalmente. Também foi mostrado a Di Bitonto, numa espécie de plano, o estado perigoso do nosso planeta e o futuro que nos espera. O planeta está sendo asfixiado, a vida é um perigo, mas o destino está nas mãos do homem. Bom, a Terra tem realmente que mudar tantas coisas. Por outro lado, não é que vem o apocalipse, porque Deus vai mandar fogo do céu ou Júpiter vai descer do Olimpo. É o próprio homem que constrói as premissas para uma destruição sem volta. Portanto, a mensagem é positiva.
Quer dizer, foi dito e mostrado com algumas cenas que praticamente não vai acontecer esta destruição. Ou seja, Deus não se deixará destruir por alguns que querem levar determinadas experiências negativas a destruir a casa bonita que é este mundo. A nossa casa comum. Que valor fundamental deveria nos guiar? O amor. E como qualidade do amor foi indicada a bondade. O amor é entendido como o superamento dos limites egoístas, das vantagens limitadas, pessoais. Ou seja, entrar no visual em que eu não posso me permitir uma coisa que me agrada, mas desagrada a você. Uma coisa que é vantagem para mim, mas desvantagem para você. Portanto, esta ótica aberta nos leva além deste limite, nos leva a uma harmonia universal, a uma finalidade universal, onde tudo vai concorrer ao fim que é bom. É uma visão análoga à das grandes tradições espirituais. Como se devem entender os diversos planos de realidade nos quais se manifesta a energia vital? Me explicaram que a energia tridimensional forma o mundo físico. Depois, há outras dimensões superiores, que eles chamaram de energia cósmico-astral. Ou seja, esta energia vital não é mais sólida como a matéria, mas ainda não é o espírito. Ainda se assemelha muito à solidez e à forma da matéria, mas eles disseram que enquanto a matéria é tridimensional, ali temos uma pluridimensionalidade. Temos uma... Em vez de 3 formas, temos muitas outras formas. Portanto, quanto mais se sobe nesta escala de dimensões dos mundos, mais se distancia da matéria e mais a energia vital é sempre menos sólida como tridimensional e sempre mais leve e espiritual, até que se chega à barreira ideal, que eles chamaram de barreira celeste, além da qual estão todas as formas e nenhuma. Quer dizer, as formas são criadas se quiserem ser criadas, porque existe a total liberdade de expressão do ser. De Bitonto disse que viu no plano mais alto, mas onde ainda existe forma, algumas manifestações do Espírito Supremo. Mas eu digo isso, eu vivi, e aquelas 2 pessoas, uma era Jesus e a outra era Maria, a Virgem Maria. Acrescento que entre eles havia mestres orientais também. Havia grandes figuras da religião islâmica ou budista e, portanto, estavam ali também estas pessoas. A experiência de Bitonto lembra muito, em certos aspectos, aquela de muitos místicos levados ao céu numa esfera de luz ou sobre um carro de fogo. Sua visão das diversas dimensões reflete a de algumas tradições religiosas. Bitonto não se considera nem mensageiro e nem tem o seu grupo. O aspecto místico pode surpreender sem dúvida. O encontro com os seres de luz pode lembrar os anjos, o encontro com os seres materiais pode levar a pensar nos deuses e talvez, às vezes, o testemunho pode recorrer a estas imagens pela necessidade de exprimir a própria experiência extraordinária. Giorgio Bon Giovanni encerra em si o aspecto religioso e o aspecto, digamos, ufológico. Ele foi discípulo de Eugênio Siragusa, famoso contatista siciliano. O caso de Bon Giovanni é muito especial porque apresenta também manifestações físicas impressionantes. Eu vi sair da Virgem de um estranho globo luminoso. Um globo luminoso em forma de sino, como se ela saísse de um sino de cristal. Um sino enorme, assim. Eu me lembro dos tipos clássicos de OVNI que se veem, que já foram filmados e fotografados. Não quero dizer que fosse um OVNI, mas a semelhança era tanta que não se pode deixar de pensar numa relação. Depois dessa visão, uma voz interior o manda dirigir-se a Fátima, onde a Virgem apareceu em 1917 para 3 crianças. Naquela ocasião, uma luz branca fortíssima brilhou no céu, junto ao sol, e o seu calor enxugou os presentes molhados da chuva. Mais uma vez, uma luz branca,
Bom Giovanni assim vai para Fátima na esperança de um sinal. Sobre o carvalho, no santuário existe um carvalho muito grande. Eu vejo aparecer de novo este ser de luz. A Virgem, a Mãe Celeste. Ela me deu uma longa mensagem, que praticamente se trata da minha missão. Eu vejo sair 2 raios luminosos do centro do seu peito, que me atingiram aqui, nas palmas das minhas mãos. Porque eu estava assim. Então, quando eu vi o raio, ninguém mais via nada. Quando vi que atingiram as palmas das minhas mãos, eu quase morri de dor. Bom Giovanni recebeu as chagas nas mãos, nos pés, no tórax e, por último, na fronte. O misterioso fenômeno dura anos e já foi estudado por diversos médicos. O sangue que sai das feridas tem características diferentes do sangue de suas veias. O sangramento é abundante e cotidiano. Não devo revelar nada, só devo testemunhar o que a Virgem Maria disse a Fátima em 1917. E como a mensagem é de extrema atualidade, em que ela diz tantas coisas, a conversão a seu coração imaculado, a conversão a Cristo, e o convite aos homens para que mudem, o convite à igreja para que mude. E fala também de uma coisa realmente extraordinária que vai voltar à Terra. Ela me pediu uma segunda coisa, que falasse de uma revelação. Que não estamos sozinhos no universo, por isso eu devo preparar a humanidade para este encontro, porque vai ocorrer entre inteligências que vêm do espaço externo e a inteligência humana deste planeta. E isto vai acontecer antes que Jesus volte à Terra. Os extraterrestres são seres que foram criados pela mesma inteligência, pelo mesmo Deus que nos criou. Mas nesta civilização foram muito perspicazes, muito inteligentes para aceitar a visita e reconhecer a visita daquele que os criou. E o relacionamento entre esses extraterrestres e Jesus Cristo, digamos que são homens como nós, mais evoluídos, que aceitaram a redenção. Portanto, isto lhes provocou um impulso evolutivo na civilização, de modo a que se tornassem conscientes e realizassem os valores que nós ainda não realizamos. Eu a vi fisicamente 3 vezes. Eram seres de luz que estão muito, muito perto de Jesus. Bom Giovanni faz conferências não apenas na Itália, mas também nos Estados Unidos, Rússia, América do Sul e África. Ao seu redor se constituíram grupos. Cada um de vocês pode fazer qualquer coisa, de iniciativa própria, com a própria ideia, com a própria cultura, com a própria religião, com o próprio modo de ver. Pode fazer qualquer coisa e deve fazer qualquer coisa para salvaguardar a vida deste planeta. Os seres encontrados nos testemunhos ouvidos até agora foram descritos como bons, respeitosos, preocupados com o nosso futuro. Claro, são seres muito diferentes entre eles e pareceriam vir de mundos diversos, mas também há testemunhos de episódios difíceis, apavorantes, como o famoso caso de Travis Walton, em 1974, um lenhador norte-americano abduzido por um OVNI na frente de seus companheiros de trabalho. Sobre o episódio, foi feito um longa-metragem, Bagliore nel Buio. O Walton desceu do caminhão em que estava com os outros, aproximou-se do objeto e uma luz o envolveu. Não sei quanto tempo durou. Achei que estava no hospital. Quando consegui recuperar a consciência, vi aquelas criaturas em cima de mim. Me pus como louco, fiquei histérico.
Lutei para ficar longe. Eles me fizeram deitar sobre uma mesa e colocaram uma máscara sobre meu rosto. Tentei lutar contra eles, mas perdi os sentidos. Eram humanoides, no sentido de que tinham 2 braços e pernas, mas com certeza não eram humanos. Não tinham cabelo, eram de estatura baixa, a cor da pele era acinzentada, tinham olhos muito grandes. O modo como me olhavam me deixava apavorado. Depois, lembro que me vi com o rosto para baixo, no frio, ao ar livre. Olhei em direção ao alto e vi uma luz sobre mim. Olhei outra vez para entender de onde vinha aquela luz, mas, nesse momento, ela se apagou. Não sei se na astronave teria fechado um portão ou uma porta, mas a luz se apagou exatamente quando eu me virava para olhar. Por isso, não sei se a luz se apagou ou outra coisa. Sei que vi a astronave um segundo antes que chispasse em direção ao céu. Um instante depois, tinha sumido. Travis Walton se viu no bosque. Tinha uma barba longa de 5 dias, o tempo que tinha desaparecido. Seus companheiros tinham sido presos por suspeita de homicídio e submetidos ao soro da verdade. Walton também foi depois. Não há elementos que digam que o episódio não foi real. Bem, pensando agora, talvez não fossem tão maus, mas se tivesse que me encontrar outra vez naquela situação, acho que ficaria no caminhão, junto com os outros. O interior piamontês. Maurizio Cavallo, uma pessoa muito sensível, foi vítima desde 1981 de diversas abduções. Uma noite, em companhia de amigos, viu uma luz concentrada no céu. Desde então, uma voz interior começou a lhe falar e uma noite o obrigou a voltar ao local do avistamento. Eu me vi de novo naquele lugar e, de repente, percebi que estava embaixo de uma enorme esfera de fogo incandescente. Eu me senti vazio. Me senti esvotado. Estava preso num objeto com uma luz muito estranha que relampejava continuamente. E a experiência se transformou num pesadelo. Prisioneiro de alguma coisa. Eu sei que estou acordado, sei que estou na minha realidade. No entanto, era uma realidade diferente, uma realidade densa, horrível. E dentro de mim, comecei a ouvir uma voz, um som imperioso, mas ao mesmo tempo calmo, quase metálico, com impressões metálicas. E esta voz, este som, me sugeria para ficar calmo. Eu vi aquele ser parecido conosco, seres humanos deste planeta. Ele usava um macacão, uma roupa de voo, não muito justa. O que mais me impressionou, principalmente, foram os olhos, imóveis, olhos profundos, com um traço oriental. Ao longo do tempo, acreditou ter enlouquecido, perdeu a família e o trabalho. Cavallo foi transportado a outro mundo que ele pinta desde então, com base subterrânea na Terra. Explicaram a ele a origem da nossa espécie, que se deveu à intervenção genética dos alienígenas. Cavallo não gosta de falar disso, coisa que respeitamos, e não tem mensagens. A experiência o transformou. Ele pinta e compõe música. Boa parte da nossa trilha sonora é sua.
Estas são fotografias tiradas por cavalo do OVNI e de seus pilotos, em tudo parecidos conosco. Apesar do trauma, da experiência, dos infinitos sofrimentos, hoje eu me sinto um homem livre. Nos Estados Unidos, há anos, ocorrem encontros organizados por psicólogos, reservados a pessoas contatadas e abduzidas, com o objetivo de ajudá-los a superar seus traumas. Muitos elementos de sua experiência coincidem, coisa que lhes dá maior credibilidade. O psicólogo Leo Sprinkle, o responsável, é um dos maiores estudiosos do assunto. Na minha opinião, a maior parte dos contatados é psicologicamente normal. Não se trata, digamos, de psicóticos, de neuróticos, etc. São pessoas inteligentes e cultas. São sinceras ao descrever aquilo que dizem estar acontecendo com eles. Também o psicólogo Richard Boylan, famoso estudioso do tema, há muitos anos acompanha muitos contatados. Este é seu parecer. Trabalhei com 165 pessoas que tiveram encontros com extraterrestres. Compreender seus sentimentos pode ajudá-los a perceber que sua experiência não é uma coisa estranha que aconteceu somente com eles, mas também a milhares de outros. Nos últimos anos, tem-se falado de muitas abduções realizadas por seres pequenos de cabeça grande, os cinzentos, de acordo com a cor de sua pele. São episódios registrados principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa e em outros lugares. Bud Hopkins é um dos estudiosos mais famosos do tema. Acompanhou centenas de casos no mundo todo, ajudando os abduzidos a superar seu trauma através da hipnose, mesmo que alguns deles recordem o fato conscientemente. Frequentemente, a abdução ocorre à noite. Os cinzentos podem atravessar paredes, materializando-se e desmaterializando-se. Comunicam-se telepaticamente. Os cinzentos levam a pessoa para a nave por meio de um túnel de luz. O abduzido depois é submetido a um exame médico com várias extrações. Dos homens, quase sempre retira-se o esperma e das mulheres, o óvulo. Muitas vezes, no corpo dos abduzidos, surgem cicatrizes como estas, com quase 10 anos, já que a testemunha descobriu em si mesma, depois de uma abdução, que pôde recordar em hipnose e que foi confirmada por testemunhas. Respeitamos o desejo de privacidade. Hopkins mostra numerosos exemplos de feridas, mas há casos em que se descobriu até mesmo a existência de pequenos objetos implantados no abduzido. Estes foram estudados em laboratórios universitários. São objetos estranhos, cujo objetivo não é entendido. O principal objetivo da abdução parece ter a ver com a necessidade por parte dos alienígenas de extrair dos humanos, particularmente seu esperma, seus óvulos, suas células, de modo a obter nosso DNA, ou seja, nosso patrimônio genético, para depois combiná-lo com o deles. É como se quisessem criar um híbrido. Em alguns casos, uma mulher é abduzida diversas vezes e depois mostram-lhe uma criança com uma mistura estranha de características humanas e alienígenas. No OVNI, ela é informada que se trata de seu filho e que deve aceitá-lo. É claro, os cinzentos não nos compreendem, não compreendem as emoções humanas. Estudam o sistema reprodutivo humano e tentam compreender nossas emoções também.
Acho que estão interessados em coisas que, para nós, são muito simples, como, por exemplo, o modo como tomamos conta de nossos filhos, como tomamos conta uns dos outros, como nascem os vínculos sentimentais. Em resumo, tudo que nos torna humanos. Estão interessados nas emoções porque eles não as têm. Parece ter um programa deles, dos projetos deles, que, pelo que parece, não tem nada a ver com o bem da humanidade. Os seres humanos desenvolvem o medo confrontando-se com eles como se fossem o demônio. Mas eles, os cinzentos, jamais quiseram fazer mal deliberadamente a alguém. Isso torna o fenômeno ainda mais estranho. O comportamento dos cinzentos não é em relação ao medo, aos desejos, à esperança do homem. Tudo isso me faz pensar que os cinzentos sejam absolutamente estranhos ao nosso universo, que tenham necessidades de comportamentos próprios. Só acidentalmente fazem coisas terríveis aos seres humanos. Não é seu objetivo, mas às vezes acontece. Mas há provas, além dos implantes no corpo, de que seja tudo real? Tenho muitos desenhos de símbolos que os abduzidos viram no interior das astronaves. Símbolos desconhecidos. Tenho mais ou menos 45 exemplos do mesmo símbolo, desenhado por diversas testemunhas. Por exemplo, 3 pessoas desenharam separadamente os símbolos, escritas desconhecidas para eles e vistas nos OVNIs. Depois mostrei a eles os desenhos feitos por outras testemunhas. Eram idênticos aos deles. Em todos os 3 casos, as testemunhas começaram a chorar, tão perturbadas ficaram com a confirmação. Esperavam, na verdade, que não fosse verdadeiro, que fosse apenas fantasia. Certo, são coisas perturbadoras, a ponto de serem até mesmo inacreditáveis, apesar das provas de Hopkins. É preferível negar. O professor John Mack, catedrático de psiquiatria em Harvard, foi envolvido no tema por Hopkins. No início, o Mack se mostrou muito cético, mas depois estudou mais 50 casos. As experiências das pessoas abduzidas são totalmente autênticas. Não tenho razão alguma para acreditar, para concluir que tenha acontecido alguma coisa diferente daquela que me relataram. Minha profissão é a psiquiatria. Durante 2 anos, estudei cuidadosamente mais de 50 casos, durante centenas de horas, chegando à conclusão que aquilo que diziam era verdade, que se tratava de experiências reais e que aquilo que lhes tinha acontecido em alguns casos tinha criado graves distúrbios, mas em outros tinha sido uma experiência esclarecedora. Há realmente muitos casos nos quais, depois da extração de substâncias orgânicas, um alienígena alto, um tanto humano, e que parece dirigir os cinzentos, mostrou aos abduzidos os perigos que a humanidade está correndo. Em muitas testemunhas, isso provocou uma transformação interior. A demonstração de que estamos em contato com uma outra inteligência, da qual, é verdade, não conhecemos a origem, mas que já envolveu centenas de milhares ou milhões de pessoas. Este fato nos convida a nos abrirmos ao universo com maior consciência de nós mesmos e do universo no qual vivemos. A nossa consciência se torna mais interessante, mais viva, mais ampla. Acho que isso é a coisa mais importante no nosso trabalho. Um outro aspecto misterioso do fenômeno se junta a esse, o das mutilações de animais, estudado por Linda Howe em muitos países. Na verdade, é um fenômeno comum, ainda que pouco comentado. Há milhares de casos de animais de criação e selvagens encontrados em zonas inacessíveis, dos quais foram levados os órgãos, principalmente os reprodutivos, com uma técnica altamente sofisticada.
Muitos casos nos Estados Unidos foram atestados por autoridades. O motivo pelo qual esse fenômeno desde o início, ou seja, desde os anos 60, pareceu tão estranho, era que não havia vestígios de sangue nas feridas e não havia sangue na terra também. Não havia pegadas nem mesmo em volta dos animais, nem mesmo as dele. Em muitas ocasiões foi vista uma luz descendo do céu. Entre os documentos em meu poder referentes a centenas e centenas de casos de toda a parte do mundo, também tenho os relatórios de testemunhas oculares de fatos acontecidos em pleno dia. Ali se vê que foram vistas criaturas não humanas abduzirem um bezerro ou uma vaca do pasto em direção a um objeto estranho, não identificado. Mais tarde, então, foi encontrado o animal mutilado no terreno do pasto. Ou o animal simplesmente desaparecia da fazenda. Há inclusive uma meia dúzia de testemunhas oculares dos Estados Unidos, segundo as quais foi visto um raio de luz descer de um objeto suspenso no céu. O raio depois envolveu um animal, o ergueu e abduziu. Em alguns casos, o animal mutilado depois é lançado ao solo. Em outros, foi baixado ao solo no interior da faixa de luz. Começamos esta reportagem dizendo que há declarações oficiais sobre a existência de OVNIs inteligentes, mas nenhuma sobre quem os dirige. Depois ouvimos vários testemunhos de pessoas que dizem ter estado em contato com os extraterrestres, com seres altamente evoluídos, respeitosos de nossa autonomia, preocupados com o nosso futuro. Alguns encontros recordam muitas experiências místicas. Mas também há casos inquietantes de abdução de seres humanos e de mutilações de animais. Pareceria por isso que tenham sido visitantes distintos, com objetivos múltiplos e muitas vezes incompreensíveis. Mas é um fenômeno novo? Segundo muitos estudiosos, não. Há milhares de anos somos visitados pelos OVNIs.